Antes do tempo, antes da criação, a palavra já existia. E a palavra era Deus. Em um mundo velado pela escuridão, uma promessa antiga ecoava através dos séculos, sussurrada pelos profetas. No jardim do Éden, onde a humanidade conheceu a queda, uma esperança de redenção foi semeada. Profetas como Isaías anunciaram que uma luz viria ao mundo, um Messias que traria salvação. Em uma cidade pequena chamada Nazaré, ao amanhecer, uma jovem chamada Maria rezava em sua casa simples. De repente, uma luz preencheu o lugar e o anjo Gabriel apareceu. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria, assustada, ouviu a mais incrível das notícias. Ela conceberia e daria à luz o Filho do Altíssimo. E seu nome seria Jesus. Com fé e humildade, ela aceitou sua missão, entregando seu futuro nas mãos de Deus. Seu noivo, José, um homem justo, ficou profundamente perturbado com a notícia. Enquanto andava sozinho, sob o manto da noite, a dúvida pesava em seu coração. Mas em um sonho um anjo lhe falou: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ao despertar, toda a incerteza se foi. Em silenciosa obediência, José tomou Maria sob sua proteção, tornando-se o guardião terreno do Salvador. Um decreto do imperador romano obrigou-os a uma longa e árdua jornada até Belém. Com Maria prestes a dar à luz, eles buscaram abrigo, mas todas as estalagens estavam cheias. Encontraram refúgio em um lugar simples, onde os animais descansavam. Ali, em uma manjedoura, o choro de um bebê ecoou na noite silenciosa. O Salvador do mundo havia nascido, não em um palácio, mas na mais humilde das circunstâncias. Nos campos próximos, pastores guardavam seus rebanhos sob o céu estrelado. De repente, uma legião de anjos iluminou a escuridão, cantando: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Movidos por uma alegria celestial, eles correram para Belém, e ao encontrar o menino, ajoelharam-se em adoração. Longe, no Oriente, homens sábios, os magos, estudavam os céus. Uma nova estrela, brilhante e única, guiou-os através do deserto. Eles carregavam presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. Após uma longa viagem, a estrela parou sobre o lugar onde estava Jesus. Com reverência, eles ofereceram seus tesouros e o adoraram. Avisados em sonho para não retornarem ao temível rei Herodes, voltaram para casa por outro caminho. A fúria de Herodes, ao se sentir enganado, foi terrível. Ele ordenou a morte de todos os meninos de Belém. Mais uma vez, um anjo avisou José em sonho: Levanta-te, toma um menino e sua mãe e foge para o Egito. A Sagrada Família escapou durante a noite, enfrentando a difícil travessia do deserto sob a proteção divina. Anos mais tarde, com a família de volta a Nazaré, encontramos Jesus aos 12 anos, durante a Páscoa, em Jerusalém. Seus pais o procuraram aflitos, apenas para encontrá-lo no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas, com uma sabedoria que surpreendia a todos. Quando Maria o questionou, ele respondeu: Não sabeis que me cumpria estar nos negócios de meu pai? Já adulto, Jesus foi ao Rio Jordão, onde seu primo, João Batista, pregava o arrependimento. Ele entrou nas águas para ser batizado. No momento em que saiu, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz poderosa declarou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo após, guiado pelo Espírito, Jesus foi para o deserto. Ali, jejuou por 40 dias e 40 noites. Satanás veio para tentá-lo, oferecendo poder, glória e pão. Mas a cada tentação, Jesus resistiu. Respondendo com a força da palavra de Deus, ele saiu do deserto vitorioso, pronto para iniciar seu ministério público. Caminhando pela margem do mar da Galileia, ele viu pescadores lançando suas redes. A Pedro e André, ele disse simplesmente: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sem hesitar, eles deixaram tudo para trás e o seguiram.
Tiago e João fizeram o mesmo. Assim, o pequeno grupo de discípulos começou a se formar. O poder de Deus se manifestava por onde Jesus passava. Em um casamento, ele transformou água em vinho, curou cegos, fez paralíticos andarem e purificou leprosos. Diante de uma multidão faminta, multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando milhares. Sua fama se espalhou e multidões o seguiam, maravilhadas com seus milagres e ensinamentos. Jesus ensinava usando histórias simples com significados profundos. As parábolas, falou do semeador, cujas sementes caíram em diferentes solos, representando os corações dos homens. Contou sobre o bom samaritano, que ensinou o verdadeiro significado de amar o próximo, e narrou a história do filho pródigo, uma poderosa imagem do amor e do perdão incondicional de Deus. Certa noite, enquanto os discípulos lutavam contra uma tempestade no mar, viram uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. O pânico tomou conta do barco, mas a voz de Jesus os acalmou. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Pedro até caminhou sobre as águas em direção a ele, até que sua fé vacilou. Em outra ocasião, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto. Ali, ele foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ao seu lado, apareceram Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Uma nuvem os cobriu, e a voz de Deus confirmou mais uma vez: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Aproximando-se a semana final de sua vida terrena, Jesus entrou em Jerusalém. A multidão o aclamou, cobrindo seu caminho com ramos e mantos, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele entrou na cidade não em um cavalo de guerra, mas montado em um jumentinho, um símbolo de paz e humildade. Na noite antes de sua morte, Jesus reuniu seus 12 discípulos para a última ceia. Em uma sala iluminada por velas, ele partiu o pão, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois, pegou o cálice de vinho. Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Depois da ceia, foram para um jardim chamado Getsêmani. Enquanto seus discípulos mais próximos adormeciam, Jesus orava em agonia, sabendo o que estava por vir. Sua angústia era tão grande que seu suor se tornou como gotas de sangue. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A escuridão foi quebrada pela luz de tochas. Soldados, guiados por Judas, chegaram para prendê-lo. Com um beijo, o traidor entregou seu mestre. Em meio ao caos, os discípulos, assustados, fugiram. Jesus foi levado, acorrentado, para enfrentar um julgamento injusto. Passou a noite, sendo interrogado pelo Sinédrio. E pela manhã, foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não encontrou culpa nele, mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, gritava furiosamente: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lavou as mãos, entregando Jesus para ser crucificado. Começou a via dolorosa, o caminho da dor. Jesus carregou a pesada cruz pelas ruas de Jerusalém até um lugar chamado Gólgota. Ali, foi pregado na cruz, entre 2 ladrões. O céu escureceu ao meio-dia. Da cruz, ele perdoou seus executores e, finalmente, clamou: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Seu corpo sem vida foi retirado da cruz e colocado em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Um silêncio pesado caiu sobre a terra. A esperança parecia ter morrido com ele. Mas no amanhecer do 3º dia, um terremoto sacudiu o lugar. Mulheres que foram ao túmulo encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Um anjo anunciou a notícia gloriosa: Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Naquele mesmo dia,
Jesus apareceu vivo a Maria Madalena e a outros seguidores. Mais tarde, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas. Com medo, de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: "Paz seja convosco." "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos", disse ele a Tomé, que exclamou: "Meu Senhor e meu Deus."